Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Salve, Jorge Vinícius, muito bom dia, uma boa semana para você. Vamos começar esta segunda-feira falando das semifinais do Paulistão. Afinal, teve vitória do Corinthians ontem e hoje tem jogaço de bola também. É verdade. Bom dia a você, Ariane, Diego, a todos que nos acompanham. Uma excelente semana. Ontem conhecemos na Neoquímica Arena o primeiro finalista do Paulistão 2025. O Corinthians derrotou o Santos pelo placar de 2-1. Vale destacar que nesta partida, Neymar, no aquecimento, acabou sentindo uma lesão na coxa esquerda, ficou o tempo todo no banco de reservas e não atuou com a camisa do Santos na eliminação diante do Corinthians. O Corinthians que aguarda agora, hoje à noite, o seu adversário na final. A decisão do campeonato estadual será disputada em duas partidas, diferentemente destas duas fases de quartas de final e semifinal do Paulistão. Hoje, 9h35 da noite, no Allianz Parque, tem o chamado clássico Choque Rei. Palmeiras e São Paulo. E a novidade no Palmeiras pode ser a entrada como titular de Vitor Roque, jogador contratado recentemente junto ao Barcelona, fica à disposição do técnico Abel Ferreira, e se o treinador português preferir começar com Vitor Roque no ataque, ele será um dos titulares no duelo desta noite, envolvendo Palmeiras e São Paulo. Vamos conhecer o adversário do Corinthians na decisão do Paulistão deste ano, Ariane e Diego. Muito bem, Jorge Vinícius. E agora vamos falar daquele assunto triste que a gente tem acompanhado com muita atenção, o caso do Luigi, do Palmeiras, jogador da Sub-20, do Sub-20 do Palmeiras, porque a Conmebol deu uma punição aí ao Cerro Porteño. Parece que algumas pessoas acharam que a punição foi branda demais. Conta o que foi que aconteceu pra gente. Então, a Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou oficialmente ontem as punições contra o Cerro Porteño por atos racistas de alguns dos seus torcedores contra os jogadores Luigi e Figueiredo, que jogam pelo Palmeiras na categoria Sub-20. Aconteceu uma partida semana passada no estádio do Cerro Porteño, lá no Paraguai, e depois esses atos racistas, depois de algum tempo, com certo retardamento, a Conmebol acabou divulgando ontem as punições. O Cerro vai receber uma multa de $50 mil, aproximadamente R$290 mil. Além disso, o time paraguaio terá que publicar uma campanha para conscientização contra o racismo em suas redes sociais, e ali também uma outra punição divulgada, que os seus torcedores não poderão acompanhar o time nesta competição, na Libertadores Sub-20. O estádio ficará com portões fechados nos jogos do Cerro Porteño na Copa Libertadores Sub-20. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, se posicionou e achou branda demais esta punição dada ao time paraguaio. Jorge Vinícius com a gente, vamos para o nosso ping-pong. Começo com o tênis. João Fonseca eliminado, né, Jorge? Eliminado na segunda rodada do torneio Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, João Fonseca perdeu para o britânico Jack Draper por 2-0. O próximo compromisso do João Fonseca será o Arizona Tennis Classic, que será disputado a partir de amanhã. E logo na sequência emenda o ATP Masters 1000 de Miami, que começa no próximo dia 19 de março. Supercopa do Brasil Feminino de Futebol. Definidos os semifinalistas, o Cruzeiro derrotou o Bahia 1-0, o Corinthians fez 3-0 em cima do Grêmio, São Paulo goleou o Sport 4-0 e o Flamengo venceu o Real Brasília por 3-1. Nos duelos das semifinais, Corinthians contra o Cruzeiro, São Paulo diante do Flamengo. E os giros estaduais, para a gente fechar, Jorge, por gentileza. Seguimos então, começando pelo Campeonato Carioca, Fla-Flu na final desta temporada. O Fluminense empatou ontem contra o Volta Redonda 0-0, ganhou o primeiro jogo por 4-0 e o Flamengo voltou a vencer no sábado. O Vasco da Gama de virada 2-1 já havia ganho o primeiro jogo por 1-0. Então, Fla-Flu começa nesta quarta-feira a decisão do Campeonato Carioca.
Na final do Campeonato Mineiro, no primeiro jogo, o Atlético Mineiro goleou o América por 4-0 e agora pode perder até por 3 gols de diferença, que ficará com a taça em Minas Gerais. No Mato Gaúcho, no Grenal, primeiro jogo na Arena do Grêmio, sábado, o Inter derrotou o Grêmio por 2-0, joga agora com a vantagem no próximo domingo. Na Bahia, teremos o clássico Bavi decidindo a competição. O Bahia goleou o Jacuipense por 5-0 ontem. O Vitória voltou a vencer o Atlético Lagoinhas por 3-0. No Campeonato Cearense, vamos ter clássico também da decisão. Ferroviário perdeu para o Fortaleza ontem por 1-0. No primeiro jogo foi 0-0. E o Ceará voltou a vencer o Maracanã. Venceu a primeira partida por 3-0, ontem 4-0. Então teremos no Campeonato Cearense a decisão com o clássico também. Fortaleza contra o Ceará. Muito bem, Jorge Vinícius, uma excelente semana de trabalho para você. Até amanhã. Combinado, a gente retorna amanhã no meio de semana com Copa do Brasil, Libertadores da América e algumas decisões já pelos campeonatos estaduais. Até amanhã.